Seguinte, Fernando Diniz é o novo técnico do Corinthians e eu acho que tem muitos motivos para o torcedor corintiano imaginar que vai dar bom. É verdade que o Diniz tem aproveitamentos oscilantes na carreira, o Diniz tem temporadas muito boas ou inícios muito bons e depois acaba a coisa degringolando. A relação muitas vezes é de amor e ódio, né? Tem muita gente que ama o Diniz, tem gente que odeia o Diniz. Ele desperta os debates 8 e 80 no futebol brasileiro. Mas para esse momento do Corinthians, em que produtividade e criação ofensiva tem sido um problema, identificação, o torcedor olha para o campo e não consegue se enxergar ali. Eu acho que esse problema, a médio e curto prazo, o Fernando Diniz vai resolver. E eu acho que fica um Corinthians mais forte e que vai jogar melhor. Isso quer dizer que ele vai ganhar campeonatos? Não há nenhuma garantia. Como também não tinha com o Dorival, porque claramente o trabalho tinha batido no teto. Algumas relações estavam muito ruins. E de relação, o Diniz entende. Se existia um problema com alguns jogadores, isso tende agora a se alinhar. E ofensivamente eu não tenho nenhuma dúvida que o time vai melhorar, mas eu explico isso melhor depois da vinheta. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área, ainda mais convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo aí e compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp, beleza? Estamos lá na meta, parece eterna, de 500 mil inscritos aqui, mas um dia a gente chega, com paciência. Eu sei que eu preciso bater mais nessa tecla, e eu bato pouco nesta tecla, mas toda vez que eu peço, a galera chega junto. Então, portanto, neste momento, você que está aí, é só se inscrever no canal, não custa nada e é de graça, e aí dá um like, comenta, sugere temas aí, e é nóis. E aproveitar quando sair daqui também, se lembrar, me seguir nas redes sociais. O Corinthians fechou a contratação do Fernando Diniz para substituir Dorival Júnior, um trabalho que tinha dado uma estagnada, né? Acho que o Dorival cumpriu missões no Corinthians, ele melhorou o time quando precisava melhorar, ele ganhou títulos importantes e acho que entregou para o corintiano a sensação de que aquele elenco poderia mais do que apenas evitar um rebaixamento, por exemplo, que é o que aconteceu com o Ramon Dias e tal. Aquele time podia construir, criar mais jogo. E o Dorival, em um primeiro momento, entregou isso. Na virada do ano, acho que houve uma estagnada, tem o título da Supercopa do Brasil, que acho que é bem relevante e sintomático e simbólico para o Corinthians ali contra o Flamengo e tudo, mas as críticas já tinham começado no Campeonato Paulista, né? O Paulista e os estaduais ainda fazem estragos para muitos trabalhos e para muitos treinadores, e eu acho que parte do que o Dorival acabou vivendo no Brasileiro começou ali no Campeonato Paulista. E aí vem a demissão depois de uma derrota em casa, né? De mais uma derrota em casa, um time que para criar tem tido muitas dificuldades. E rapidamente a diretoria do Corinthians fechou com o Fernando Diniz, a conversa foi muito rápida, o Diniz vai ter um contrato até o final de 2026, né? Então até o final do ano apenas, é um contrato curto, com um salário muito bom e eu acho que é uma aposta dos dois lados, né? O Diniz foi demitido do Vasco no final de fevereiro, já tinha havido em outros momentos um flerte entre Corinthians e Fernando Diniz, mas a relação nunca tinha firmado. E agora, com o Diniz desempregado e o Corinthians precisando de um técnico, a coisa acabou acontecendo. Vale lembrar, o Diniz foi criado na Zona Leste de São Paulo, mora lá até hoje, mora próximo do Corinthians, ele mora próximo de vários jogadores do Corinthians, ele morava próximo, por exemplo, do Cássio, quando o Cássio jogava no Corinthians. É um cara que conhece muito do corintianismo e do espírito do torcedor. E normalmente é um técnico que cria conexões muito rapidamente com a arquibancada. É verdade que assim, a cada trabalho que ele é demitido, a cada trabalho que começa muito bem e acaba degringolando, muita gente fala, né, o Fernando Diniz ele nos faz sonhar e depois acaba destruindo o sonho. Eu não sei se eu encaro isso como uma crítica ao Diniz ou um elogio, porque de fato ele melhora os times por onde ele passa. E em algum momento, quando se imagina que vai estagnar, muito torcedor vê o time começar a cair o nível. Mas ele também entrega coisas que, com outros treinadores, talvez aqueles torcedores naqueles momentos não imaginassem. Então, assim, ele melhorou o São Paulo quando ele assumiu, ele melhorou o Vasco inegavelmente quando ele assumiu, ele melhorou o Fluminense nas duas vezes em que assumiu o time, tanto na primeira quanto na segunda, que foi a grande passagem da vida dele com o título da Libertadores. Então você vai
vendo trabalhos do Diniz, e é óbvio, há contextos em que a coisa não andou, né? Por exemplo, no Santos, no Cruzeiro, assim, há, óbvio, motivos para crítica no trabalho do Diniz, como há motivo para crítica no trabalho de todo mundo. Mas para o que o Corinthians precisa agora, eu acho que o Diniz era o melhor nome que estava disponível no mercado, para criar uma ruptura, para criar de fato algo novo. Porque assim, com o Dorival, quais eram as perspectivas? Elas eram poucas. O torcedor, ele tinha entendido que o time tinha batido num teto. Então, para você tentar furar esse teto, tem que ser algo diferente. E eu acho que o Diniz entrega esse algo diferente. Essa confirmação não demorou muito, né, da contratação. Repito, já tinha sido falado desde o início da segunda-feira, né, pelo Rizek e tudo. Eu também tinha essa informação de que as negociações estavam bem avançadas, o desenho da contratação estava muito próximo ali de um acerto, e o treinador já vai estar na próxima quinta-feira na estreia do Corinthians na Libertadores contra o Platense na Argentina, o Platense que é um estreante na Libertadores. O Fernando Diniz é o novo técnico do Corinthians. Em uma negociação relâmpago, a diretoria do time e o treinador chegaram a um acordo para que ele ocupe o cargo de Dorival Júnior, demitido no domingo. Diniz será apresentado na terça-feira e estará no banco na quinta, data da estreia do Corinthians na Conmebol Libertadores. Então, assim, ele basicamente vai ter um dia de trabalho com o grupo para tentar implementar alguma coisa, né? Ele vai ter a missão de reconduzir a equipe ao caminho das vitórias e recuperar o bom futebol apresentado nas fases decisivas da Copa do Brasil do ano passado. O Corinthians foi muito bem na Copa do Brasil e acabou dando uma largada no Campeonato Brasileiro. E aqui vem o ponto que é onde eu acho que o Diniz pode gerar um impacto. Atualmente, a principal carência do Corinthians é criação ofensiva. O time tem apenas 5 gols nos últimos 9 jogos, período que coincide com a sequência sem vitórias na temporada, que resultou na saída do Dorival. Então, se a gente olhar para esse cenário, é possível imaginar que o Diniz vai conseguir entregar, acho que até rapidamente, mais qualidade ofensiva para o time do Corinthians. Porque, de novo, assim, o Corinthians tem muito apreço pela bola. O Corinthians tem jogadores de muita qualidade técnica. Se você pegar os elencos que o Diniz já treinou, talvez o Corinthians esteja aí entre os melhores potenciais de elenco que o Diniz já teve. Será que esse Corinthians tem mais qualidade num geral que o Fluminense de 23? Acho que tem briga em alguns setores. Acho que este Corinthians tem mais qualidade, mais recurso que aquele São Paulo que ele treinou, que o Santos que ele treinou, que o Cruzeiro que ele treinou e outras equipes. O Cruzeiro talvez apareça até nesse bolo aí. Então, assim, com qualidade entregue, com Bidon, Memphis, Yuri, Garro, Bidu, vários outros jogadores aí que sabem construir, que sabem criar, que sabem associar, fora outros potenciais que ele tem para transformar esse time numa equipe mais agressiva, mais criadora, que vai gerar mais situações de gol e muito provavelmente vai fazer mais gols. Se a gente pegar um levantamento do SofaScore, logo depois da demissão do Diniz, o retrospecto dele no Brasileirão, tá? São 223 jogos, 84 vitórias, 54 empates e 85 derrotas. Inclusive, se a gente pegar em número de vitórias, ele tá ali entre os 5, 6 treinadores que mais venceram desde que ele passou a treinar. Mas é verdade, tem um número alto de derrotas aí, um aproveitamento de 45,7%, inclusive é um aproveitamento um pouquinho pior do aproveitamento do Dorival demitido agora, né? Ele fez 298 gols e sofreu 286. Então, assim, entregar gols para esse Corinthians, provavelmente ele vai entregar, o torcedor vai sentir um time criando mais, gerando mais situações e pela qualidade dos jogadores, provavelmente fazendo mais gols. O Corinthians do Dorival estava com dificuldade até de criar situações de gols. São 59 jogos sem sofrer gols, desses 223, duas grandes chances por jogo e também cedendo 2 grandes chances para o adversário. Em média, ele precisa de quase 11 finalizações para marcar um gol e normalmente 10 finalizações para sofrer um gol. Então, ao passo que no Brasileiro, os times do Diniz, eles são agressivos, eles também são um pouco vulneráveis, times ali que ficam na casa dos 60% de posse de bola. Então, assim, não há dúvida de que o torcedor verá uma diferença e muito rápida. Esse time vai produzir mais, ele vai criar mais, ele vai ser mais agressivo. Essa agressividade talvez surta muito efeito nas Copas, né? Onde você vai pegar equipes ali num primeiro momento de um nível pior do que do Brasileirão, que está acostumado,
num tiro mais curto, num primeiro momento precisando classificar ali, e eu acho que a Libertadores, essa especificamente, ela é muito importante para o Corinthians, porque o Corinthians vem de uma sequência, de uma relação muito difícil com a Libertadores, né? Desde o título em 2012. Teve um ou outro momento ali, mas no geral o torcedor tem se magoado com a competição, e às vezes vira meme, vira motivo de chacota. Então, institucionalmente, eu acho que o Corinthians deveria priorizar a Libertadores, classificar para o mata-mata, assim, é fundamental, acho que institucionalmente falando, e eu acho que nesse tiro curto o Diniz pode contribuir e muito. E, obviamente, continuar gerando o jogo no Campeonato Brasileiro. Qualidade tem, o Corinthians ainda tem muitos desafios na temporada em relação à renovação, a evitar perda de jogadores por venda, usar janela para um ou outro reforço, mas repito, o time titular do Corinthians, ele é capaz de bater de frente com qualquer um. E com o Diniz ele vai ficar mais associativo, ele vai explorar mais a qualidade dos seus jogadores, isso vai ser visível desde o primeiro jogo. Inclusive, assim, quem acompanha muito o Diniz, quem gosta muito do trabalho do Diniz, pode até ter reparado que em alguns dos últimos trabalhos, no Vasco, por exemplo, se até pegar um pouco do Cruzeiro, você vai notar que alguns dos conceitos do Diniz de acumular muitos jogadores de um lado, de isolar um jogador do outro, né, questões inclusive até de saída de bola, e não é que ele estava abrindo mão, mas ele estava fazendo menos em alguns momentos. E eu acho que no Corinthians ele tem peças e potencial para voltar a fazer o que é o jogo dele de essência, que é um jogo associativo, que é um jogo criativo, que é um jogo de liberdade. E eu entrevistei ele recentemente lá para a GTV, ele deixou a gente tentando definir o que era o dinizismo e tal. E assim, é um jogo em que o jogador tenta se redescobrir do porquê que ele está ali. E se o torcedor do Corinthians muitas vezes não estava se vendo identificado, estava vendo jogadores ali que não os representavam, um jogo meio modorrento, naquele linguajar de arquibancada, os caras sem sangue, sem entrega, eu não tenho nenhuma dúvida que essa percepção não existirá com o Fernando Diniz. Que ele vai conseguir trabalhar peças no elenco e que algumas vão dar respostas assim muito rápidas, e que ele vai se dar bem com alguns exemplos ali, com alguns perfis muito claramente. O Yuri, a tendência é que ele volte a ter muita chance de gol. E aí, com a qualidade que tem, a tendência, de novo, é uma tendência, de que o Corinthians fique um time muito mais agressivo e que melhore seus números ofensivos. Mas há um problema, e a gente viu nos números aí do SofaScore no levantamento, inclusive o link está na descrição do vídeo para você baixar o aplicativo 100% de graça. Os times do Diniz, em alguns momentos, eles são vulneráveis, né? Quando a gente vê times de muita posse, às vezes eles se protegem com essa posse, o Diniz, em alguns momentos, não há esse ajuste do se proteger com a posse e tomar poucos gols. A gente viu no levantamento do Brasileirão, os times, num geral, do Diniz, tomam muitos gols, mas quando ele consegue converter as chances que cria, e o time cria bastante, o time vai para um outro nível, né? Assim, quando ele estava no Vasco ali com o Ryan bem afiado e tal, deu para ver a mudança clara na qualidade do time. Quando ele teve o Cano no nível prime, naquele 2023, ele tinha o John Kennedy como alternativa, ele tinha outras figuras ali, ficou muito claro o poder de fogo do Fluminense, que é verdade, às vezes dependia muito do Germancano, mas na reta final, numa reta aguda da temporada, ele conseguiu indo ver alternativas para não depender só disso, mas ele viu ali a melhor versão do Germancano. E eu acho que ele pode ver algumas versões, recuperar, por exemplo, o papel fundamental do Garro, né, que em vários momentos com o Dorival virou um reserva na disputa ali com o Bidon. Eu estou muito curioso para ver esse casamento. Acho que, repito, no mercado era o melhor nome possível. Tem muita rejeição, é verdade, porque o torcedor vê a qualidade e o percentual de aproveitamento cair em determinado momento do trabalho, mas o impacto inicial normalmente é muito bom. E eu acho que para essa primeira fase de Libertadores o Corinthians precisava e precisa desse impacto. Lembrando que vai ser um tiro um atrás do outro muito curto até a pausa para a Copa do Mundo. Então eu acho que o Corinthians acerta nesse aspecto. E pode ser uma virada de chave ou uma recuperação de chave para o Fernando Diniz, que, de novo, assim, apesar da demissão lá no Vasco, e que a esmagadora maioria da torcida concordou e tudo, é inegável que ele entregou um futebol melhor para o Vasco em vários momentos e elevou
o nível do que era esperado daquele Vasco. Aí veio a virada do ano, teve uma sequência ali de jogos que eu acho até que o Vasco jogou melhor que alguns adversários e não conseguiu, e eu entendo o torcedor, o prêmio não é jogar de igual para igual, nem jogar melhor, é ter resultados. O Diniz já falou N vezes que resultado para ele no futebol não é a obsessão dele, e às vezes até parece incompatível com o pensamento do torcedor e do esporte profissional, mas ele tem filosofias que eu acho que merecem muito ser ouvidas. E eu estou muito curioso para ver esse casamento do Fernando Diniz com o Corinthians e com esse elenco do Corinthians, que eu acho que vai entregar a ele muitas boas possibilidades. E aí, de novo, é esperar para ver. Fechou? Se inscreva no canal, toque na notificação, deixe o seu like aí, o seu dislike, comente o conteúdo, compartilhe o conteúdo. E é nóis.